Olá, sou o Dr. Michel Castilho, cirurgião especialista em cirurgia bariátrica no Balão Intragástrico. Estamos aqui hoje para mais um videocast e hoje eu estou aqui com o Juan Ferreira, preparador físico bariátrico. Você já ouviu falar desse termo? Juan, seja bem-vindo. Hoje vamos explicar para o pessoal o que é um preparador físico bariátrico, o que é esse campo aí. Prazer te receber aqui, seja bem-vindo. Conta para a gente um pouquinho da tua história, como é que você foi mexer com isso e como é que é a tua trajetória profissional para chegar aqui, cara? Primeiramente, obrigado pelo convite. Um prazer falar com você nesse espaço da cirurgia bariátrica, a parte de exercício físico e preparo físico é muito importante. Eu entrei nesse mundo, né, eu sou educador físico de formação e me via sempre nas academias trabalhando desde a parte de ginástica, vivenciei tudo que você pode imaginar. Mas sempre caía pacientes e alunos que vinham querendo emagrecimento. Só que emagrecimento ainda é muito amplo. Então, você pensando que os preparadores físicos, os personagens por aí, sempre lidam com exercício físico. Não, eu sou especialista, expert em emagrecimento. Eu ainda achava que faltava alguma coisa. Até que eu acabei conhecendo uma médica que começou a encaminhar alguns pacientes pela forma que eu lidava, acho que até pelo acolhimento, né, que esse paciente ele precisa. E é importante que ele tenha. E aí os cuidados desde a fase de prevenção no pré-operatório, que a gente vai falar muito sobre isso, e acabei me tornando um preparador físico bariátrico, que significa exatamente isso, preparar o paciente para a cirurgia. E aí depois tem o pós, que é aquele pós eterno, né, que a gente tem bastante coisa para falar. Então, muito gostoso poder falar disso, de um exercício físico que é muito pouco falado dentro da cirurgia bariátrica, né? A gente acha que é só simplesmente treinar, fazer exercício, qualquer tipo de exercício, a qualquer momento, mas acho que ao longo dessa conversa a gente vai ver que não é bem assim, né? Eu conheci o Juan há pouco tempo, mas fiquei encantado com o trabalho que ele faz, porque é um profissional que se dedicou a esse público que precisa de muita atenção. E ele tocou num assunto que eu queria reforçar, que é a necessidade do acompanhamento de profissionais específicos, né? Eu sempre falo nos meus vídeos, né? Não existe nenhum profissional que sozinho detém o conhecimento do tratamento da obesidade. Eu preciso de outras áreas de conhecimento juntas para que a gente cuide desse paciente, que é um paciente tão complexo. E é muito interessante ele abrir os olhos para esse mercado aí, que tem um público que precisa de uma atenção diferenciada. E é isso que a gente vai falar um pouquinho mais sobre hoje. Oi, me fala uma coisa. Quando as pessoas vão te procurar para atividade física, né? Esse paciente específico que está ali em torno da cirurgia bariátrica, que vai para a cirurgia bariátrica ou que fez a cirurgia bariátrica, essas pessoas já praticam atividade física, não praticam? Como é que vem esse paciente? Você tem uma estatística disso? Que acontece aí com essas pessoas que vão para a cirurgia bariátrica quanto ao praticar atividade física? Nosso objetivo é aumentar essa meta, subir esse ranking aí, porque não é nada bom. Pensando que geralmente é em torno de 15% ou menos dos pacientes que chegam na primeira avaliação, no primeiro contato comigo, pratica ou está apto a praticar um exercício físico. Quando a gente fala estar apto, significa assim, a organização do tempo, da rotina, o que fazer, ter a clareza de que ele vai precisar do exercício físico. A gente for ver de outra forma, 85% não tem contato ou não pratica atividade física. Não tem contato. É muito grande. A gente está falando de aí praticamente 1 a cada 7 pessoas já fazem ou estão com a cabeça para fazer, porque isso também é importante. Então, nesse primeiro contato com o paciente, nessa primeira avaliação que a gente faz, é aquela avaliação de conscientização. É explicar para esse paciente, para esse candidato à cirurgia, o que o exercício físico vai proporcionar para ele. E muitas pessoas acham que é no pós-operatório, mas a gente começa no pré-operatório. Então, esse paciente que chega com aquele HD em branco, o que eu devo fazer, por onde eu começo? E como a gente estava falando na introdução, são pouquíssimos preparadores físicos especialistas em pacientes bariátricos. Então, o público em geral acha que é chegar numa academia e fazer um treino com um professor de academia. Bom, aí deixa eu aproveitar um gancho aí. Cara, a gente sempre fala isso, tem o meu sócio, o Dr. Hércio, a gente bate muito nisso, a questão do preconceito com o obeso e com quem trata a obesidade. Não sei se você já começou a sentir isso, a entrar nesse meio, né, do pessoal ter preconceito com quem trata a obesidade. Mas você sente que os pacientes já chegam já com essa dificuldade e tem profissionais que têm um preconceito de falar, pô, vou pegar um paciente pós-bariátrico, trabalhar, esse cara é mais difícil, ele não vai ter resultado. Como é que você viu o mercado tendo esse preconceito com o paciente operado ou obeso? Obeso a gente sabe que tem, né? Já é mais claro, mas e com o pós-bariátrico? Muitas das vezes o próprio profissional não tem o manejo
vamos dizer assim, de ter um protocolo e saber como abordar esse paciente. Então, o medo do paciente já é uma coisa assim, não vou colocar esse paciente para performar, para fazer um exercício de verdade, que é o que ele vai precisar depois da cirurgia, porque é uma pessoa normal. Ele só precisa de um cuidado no começo, que ainda é mais restrito. Então, no começo ele tem um protocolo. Vai ser o caminho. Qual vai ser o caminho? Então, no começo é uma questão mais... uma abordagem mais restrita, que a gente tem os protocolos, mas depois é importante saber que esse paciente é um paciente que vai comer normal e vai fazer exercício. Pelo menos ele deveria ser assim. Então, por esse medo, e não pôr sua conta em risco, ele põe 10 minutinhos na esteira, pega levinho esse peso, não precisa subir carga, não precisa fazer um treino, então fica uma coisa sempre muito amistosa, uma coisa muito genérica. E o paciente bariátrico, ele precisa exatamente o contrário disso. Ele precisa de um atendimento personalizado, especializado, que vai fazer ele ter essa manutenção do peso e emagrecer com qualidade. Porque o exercício físico, muito ao contrário do que as pessoas pensam, ele não vai servir para acelerar ou otimizar o emagrecimento. Ele vai servir para trazer qualidade ao emagrecimento. Bom, deixa eu aproveitar esse gancho. E você acha que tem medo do profissional de, às vezes, apertar um pouquinho aquele paciente, aquela pessoa, aquele cliente, e às vezes se eu apertar muito esse cara já não vem da atividade física, se eu apertar ele vai espanar e eu vou perder meu cliente? Tem isso? Você acha que tem isso ou não? Isso é uma coisa... Não, o cara está mais empenhado assim, eu tenho muito a oferecer para esse paciente. Também vai de paciente para paciente, né? Vai muito do que... O pré-operatório é muito importante, porque essa conscientização inicial diz até onde o paciente vai chegar. Desse medo tanto do paciente de fazer exercício físico e por que ele está fazendo exercício físico, mas o profissional que vai chegar, abordar e ter esse medo de direcionar o paciente para o exercício que ele precisa fazer. Então, isso é uma questão que às vezes vem do paciente e às vezes vem do profissional, do educador físico ou do fisioterapeuta. Juan, e o que as pessoas chegam para você? Com que dúvidas elas chegam? Que medos elas chegam para você? Eu imagino que deve ter uma série de questionamentos. Né? Fiz cirurgia bariátrica ou estou em programação. Depois a gente vai entrar nisso, nas vantagens do pré e do pós. Mas o que elas trazem de medos aí para você? Ou de preconceitos? Preconceitos. Primeiro de tudo, o início da avaliação física, né, que é o primeiro contato que eu tenho com o paciente, sempre no começo o paciente está mais tenso ou até mesmo mais bloqueado. Porque geralmente vem de uma aversão ao exercício físico, que é muito comum, isso é muito normal. Uma estatística que 19 a cada 20 pessoas, a gente está falando de 5%, não gostam de exercício físico ou têm aversão à academia. Então a gente está falando de um público que o bariátrico, né, o obeso acha que é ele, o problema é ele com o exercício físico, mas em geral a população não gosta de fazer exercício físico. Então ele já vem bloqueado. E muitas vezes vem com o entendimento de que por conta da cirurgia e que ele vai emagrecer, que ele sabe que ele vai emagrecer, ele não precisa de exercício. Então ele vem com vários bloqueios e muitos traumas de exercício físico. Isso é uma coisa que a gente tem que validar. Eu acho que o acolhimento, né, o preparador físico bariátrico que é especialista, que está à frente do paciente, consegue entender e acolher esse paciente, saber que faz parte. O paciente ele vai chegar com aversão, ele vai chegar com bloqueio, e aí é uma avaliação de conscientização, onde a gente vai falar, olha, o exercício físico não é do jeito que você está pensando, não precisa ser na musculação, com aquele 1 quilômetro de espelho, com aquele professor que de repente não dá atenção, com aqueles 20 minutos eternos de esteira que você precisa fazer, que você olha no visorzinho lá, gastou 50 calorias, e o paciente sabe que não vai sair do zero. E a verdade é que ele não vai sair do zero desse jeito. Então, é onde ele começa a entender que o exercício físico e que o preparador físico ele vai dar um suporte para trazer a qualidade ao emagrecimento, que vai fazer parte. Ele é complementar, assim como a alimentação, assim como todos os exames. É multifatorial. Se a gente não cercar todos os processos, a gente está fadado a fracasso. Né? Cada parte tem uma sua importância. O que a gente não pode é ser displicente com alguma dessas partes. Né? Com certeza. E aí você fala das dores, das dificuldades. Tem essa aversão, esse medo do exercício físico. E tem muita questão de, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho com quem deixar meus filhos, eu não tenho uma academia, a distância, dependendo da cidade que a pessoa mora, a distância para ir até uma academia, então o local de treino desfavorável, o custo desfavorável, e a gente fica jogando como uma preguiça, como, sabe? Mas ele é preguiçoso. Não é preguiça. O exercício físico ele é um hábito diário, e para isso se tornar um hábito de verdade, a gente sabe que não é de um dia para o outro.
que a gente fala é um período gestacional. É uma coisa que vai dia após dia. Essas dificuldades fazem parte do escopo da doença. Né? Essa dificuldade de logística, de criar hábitos, fazem parte do escopo da doença. Sem dúvida. E aí o paciente chega com todos esses bloqueios e a gente vê que começa a desenrolar. Então, esses problemas começam a virar solução. Então, é aí que a gente consegue ter uma estratégia, um plano de ação para que esse paciente dê o start. O mais importante, para você que está assistindo a gente, é dar o start, é dar o primeiro passo. É a matrícula na academia, é um plano de organizar suas horas para fazer seu exercício. O start é aí. E tudo vai se desenrolando com o tempo, com as semanas, para que você crie esse hábito que, com toda certeza, vai fazer a diferença lá no pós-operatório, no resultado final. Perfeito. Você está assistindo o vídeo acompanhando e ainda não se inscreveu no canal e não deu um curtir pra gente. É brincadeira, eu vou começar a jogar praga. Está assistindo o vídeo e não está se inscrevendo no canal e não está curtindo, vai engordar e vai precisar passar com a gente. Então aperta o clique aí, dá uma curtida, que curtindo aí você também já vai começar a perder caloriazinhas aí e emagrecer um pouquinho. Então segue a gente, dá essa moral para a gente continuar fazendo um trabalho legal aí com vocês. Juan, aproveitando que você acabou de falar, eu não tenho tempo para fazer atividade física. O que eu vou fazer? O pessoal chega muito com essa queixa. Como é que a gente dribla isso aí? Vamos partir do pressuposto que esse paciente, esse aluno, ele vai fazer o convencional, o tradicional. Então ele vai pegar o carro dele, ele vai ter uma academia. Ele vai chegar na academia, guardar as coisas dele, fazer os 15 minutinhos de esteira inicial, aquele padrãozinho tradicional de academia, a série de 50 minutos, aqueles 15 minutinhos de abdominal e depois o aeróbico final para ele chegar na casa dele, de volta, tomar banho e estar pronto para atividade física. A gente está falando de aproximadamente umas 2 horas. A logística toda. A logística toda, 2 horas, 1h30, 2 horas. Às vezes para um treino que nem vai render tanto, né? Porque é impossível você performar por 1h30, principalmente no começo, para quem é sedentário e tudo mais. Então esse paciente chega com a falta de tempo. Ele quer otimizar, ele quer um treino dinâmico. Então, se a gente falar de solução, não é só numa academia que esse paciente possa fazer exercício físico. E aí a gente vai falar de resultado. Mas você treinar em casa, fazer um funcional, ir numa praça, fazer alguma atividade online, dá resultado? Dá resultado. Principalmente se você faz um treino dinâmico, se você faz um treino claro, orientado, não adianta abrir um YouTube da vida e sair fazendo qualquer coisa, até porque o treinamento ele tem que ser direcionado, não é qualquer coisa. A gente vai falar muito sobre isso. Qual é o melhor tipo de treino? Tem que estar bem direcionado e orientado, mas esse treino ele precisa ser dinâmico, ele tem que ter uma intensidade. As pessoas acham que na academia, caminhar 3,5 km por hora na esteira mexendo no WhatsApp é exercício físico. Isso não é exercício físico. O exercício físico é uma sessão que você vai atingir uma intensidade de 0 a 100%, onde isso tem que ser programado. E um preparador físico, ele faz essa programação, ele monta essa estratégia. Claro que ninguém consegue no primeiro treino performar. Mas assim, como você vai entrar numa aula de lutas, tem a faixa branca e você vai subindo os níveis. No exercício físico funcional ou musculação é a mesma coisa. Então tem o passo a passo e o preparador físico bariátrico ele entra especialmente nesse momento. Que é colocar o aluno, o paciente, no ponto que ele vai conseguir performar, que ele vai conseguir ter a intensidade necessária para ter resultado. Só que às vezes as pessoas acham que desse período, ele já quer pular para o período e quer fazer sozinho, ou quer fazer de qualquer jeito, ou quer economizar e acaba trocando os pés pelas mãos. A gente estava conversando um pouquinho antes, o Juan falou uma coisa para mim, que é a avaliação. Depois ele vai falar como é certinho o trabalho dele, todo o passo a passo, step by step do trabalho dele. Mas adiantando um pouquinho, ele fala que ele faz as avaliações dos pacientes com uma frequência bem justa, que eu acho fantástico. Eu gosto de um termo, Juan, vou falar de novo, todo mundo já ouve todo podcast que falo isso, a gente não gerencia o que a gente não mede. Então, quando você está falando de resultado, né, mostrar para o paciente que ele está tendo resultado é fundamental para ele aderir ao processo. Né? E aí, esse esquema que você faz de avaliação, fala um pouquinho sobre isso, aí, de reavaliar o paciente para mostrar o resultado que ele está tendo. Exatamente. Quando você faz a avaliação periódica, quando fala periódico para exercício físico, não é a cada 90 dias. 90 dias aconteceu tanta coisa, inclusive a desistência até lá, porque a maioria das pessoas desistem no primeiro ou no segundo mês, a grande maioria. Então, quando você tem uma periodicidade, eu gosto de fazer a cada 2 semanas. O que seria essa avaliação? É pegar e fazer teste de alongamento, teste de força? Nada disso. É alinhar a estratégia.
Então, fiz um planejamento de treino de tantas vezes por semana, tal exercício, o aluno começou a fazer, o paciente começou a fazer aquele exercício. A gente precisa, claro, mensurar o que está acontecendo com ele, então a gente usa a bioimpedância, que é onde aparece aquela composição corporal, quanto de percentual muscular, gordura, massa óssea. São vários dados que apresentam lá para a gente que nos dão uma precisão de entender se aquele tratamento, se aquela estratégia está funcionando. E para o paciente, ele tem a segurança de que o que ele está fazendo o esforço dele está trazendo trazendo resultado. Porque o que mais motiva o paciente é o quê? Resultado. Sim. Se ele sabe que ele está tendo resultado, você mostra, olha aqui, ó, tá vendo? Seu percentual aumentou muscular, tá vendo sua gordura está baixando? É claro, volta a falar, tudo tem o período gestacional, que a gente chama, que é o tempo, né, do exercício físico trazer esse tipo de resultado. Porque o paciente quer perder gordura e ganhar massa muscular. Mas e os primeiros benefícios? Então, nas primeiras avaliações, essas conscientizações, esses papos, e é uma avaliação que pode durar 15, 20 minutos, não é coisa de uma tarde e tudo mais. A gente consegue fazer, inclusive, online. Eu faço todas online. É onde a gente alinha, bate um papo. Ó, tá vendo? Quais foram os primeiros sintomas, os primeiros benefícios que você teve no exercício físico? Não é, fiquei mais forte, fiquei mais rápido. Não, meu sono melhorou. Minha alimentação deu uma regrada, eu consegui espaçar melhor a comida. Fiquei mais seletivo na hora de comer um doce. Porque você vai fazer um treino, você não vai querer sair de lá e comer um chocolate. Não vai valer a pena. Então, você começa a ter esses primeiros benefícios com o exercício físico no começo. Então, imagina que a cada 14 dias você vai tendo a evolução. Olha, a partir de agora, porque como o exercício físico é eterno, e deve ser, desde bebê até idoso, porque tem todas as funções. Nosso corpo foi feito por movimento. Movimento. Hoje, com as tecnologias do dia a dia, a gente tem uma série de coisas que limitaram a nossa atividades rotineiras, consumo calórico de atividades que seriam rotineiras, habituais, mas a gente está ficando devedor, né? Com certeza. E por ser uma coisa eterna, ela não pode ser a esmo. Ah, vou fazer exercício. Por quê? Ah, porque tem que fazer. Então é legal quando você tem esses momentos de conversa, porque a gente realinha, motiva. Às vezes não deu certo o plano A. Ó, fui na academia, tava cheio. Realinhar. Não deu, esse exercício eu não gostei, essa máquina doeu, eu senti dor. Às vezes muitos pacientes vêm com comorbidades e a dor é praticamente, estamos falando de 70% dos pacientes têm algum tipo de dor ou lesão, que tem que ser olhada. Não dá pra gente simplesmente, não, tem dor, vai e faz. Isso não existe. Então, fez a estratégia. Daqui 15 dias, vamos ver, vamos rever. Ah, ficou muito longo o meu treino. Tudo bem, volta um pouquinho. Pelo menos você não fica, né, à mercê de ou faz aquele treino de 1 hora ou não faz. Então, você vai conseguindo caminhar com aquele paciente. E quando ele piscou, foram 3 meses. 3 meses cria-se um hábito. Quando piscou, 6 meses. 6 meses já tem um resultado. Depois disso, se o paciente fica sem fazer exercício físico, isso eu garanto para você. Se fica sem fazer exercício físico... Fica emputecido, para não falar outra palavra. Começa a ter dor, o sono fica ruim, a alimentação começa a desregrar. Cara, tem que voltar a fazer o que eu estava fazendo. Esses dias, uma aluna foi viajar, ela abriu a câmera e falou assim, não dá mais. Tô na praia, tô com a minha família, mais um dia sem exercício físico eu não vou maluca. Isso, para mim, é o melhor resultado que pode ter. A pessoa ter na rotina dela o exercício físico. E esse é o nosso grande desafio. A gente estava conversando um pouquinho no caminho para cá. E a gente estava falando, eu não vi ninguém que depois de um mês de academia falou assim, minha vida piorou. Né? Você já viu? Não. Pode ter largado por motivos, né, inúmeros. Mas assim, eu fiz um mês de academia e não, minha vida ficou pior. Não vou mais fazer esse negócio porque minha vida piorou. Eu nunca vi ninguém que começou a fazer atividade física e falou, minha vida piorou assim que eu comecei a praticar atividade física. É interessante que em nenhum momento aqui a gente citou os benefícios do exercício físico. Porque todo mundo sabe. Você que está assistindo agora, se eu te pedir para elencar 10 benefícios do exercício físico, você consegue fazer 20. Não é verdade? Sim. Mas a gente está mostrando a importância que ele tem para o paciente que vai fazer a cirurgia. Porque um dos grandes mitos é achar que porque emagrece com a cirurgia, não precisa do exercício físico. E quanto tempo precisa de atividade física? Quanto que eu tenho que dedicar de tempo para ser efetivo, para colher bons frutos? Olha, é uma pergunta ampla. Lógico, é o que a gente falou, você comentou, né? As estratégias são individualizadas. Sim. Mas vamos falar, a grosso modo, para as pessoas terem uma ideia de como que seria assim, de base, um planejamento
Depois a gente vai falar certinho do teu trabalho, mas uma ideia para a gente de tempo dedicado. Sim. O que a pessoa precisa ali? A Organização Mundial da Saúde fala de 150 minutos semanais. Tá? Se a gente for dividir isso em sessões de 30 minutinhos, a gente está falando de 5 vezes por semana. Volto a falar, 30 minutinhos. Esquece aquele negócio que o treino tem que ser de 1h20, 1h30. Ninguém rende, principalmente quando inicia, quando é sedentário, quando tem ainda as comorbidades, as dores, ainda está naquele processo inflamatório, com a obesidade, não vai conseguir treinar 1h20 e nem precisa. É gradual, é processual. Então a gente está falando aí 4 vezes por semana, 25, 30 minutinhos, no máximo 40 é o suficiente para começar. Porque é onde vai começar a entender o que vai dando certo, vai começar a traçar o caminho. Só que a mágica é, automaticamente vai tendo a necessidade, é natural. Eu não preciso falar, acho que você precisa mais. O próprio paciente fala, já vou conseguir fazer uma caminhadinha no sábado, vai ter um evento, vou tentar treinar para essa prova, vou tentar fazer um desafio de um... Então... Começa a abrir outros interesses, né? Com certeza, com certeza. Eu digo assim, eu não gosto de academia, não vou gostar de academia, mas começa a mudar o mindset, né? Isso é fundamental, porque a cirurgia opera a barriga, o estômago, não a cabeça. Então esse paciente ele vai precisar ter o entendimento que alimentação e exercício físico é para sempre, são complementares e precisa ter sempre o direcionamento. Porque eu não conheço alguém que treine por... eu treino por quê? Porque me falaram que é bom. Você sempre tem um objetivo. Um atleta quer um pódio, um corredor quer melhorar o tempo, um obeso quer emagrecer. Eu quero viver mais com qualidade para os meus filhos. Exatamente. Isso daí eu sempre pergunto, qual que é o seu objetivo? Por que você está aqui? Quer ir fazer cirurgia por quê? Porque eu quero ver meu filho crescer. Porque hoje eu não consigo pôr uma mala no avião. São coisas que pra gente... Amarrar um sapato, amarrar o sutiã, parece que são coisas bestas ou básicas, mas é... Quantas queixas eu vi pacientes sofrendo, de verdade mesmo com isso. O desejo da paciente, sabe o que era? Cruzar a perna. Cruzar a perna. Colocar um salto alto. Sim. Mas assim, cara, e a gente já teve experiências muito gratificantes da paciente. Antigamente a gente tinha reuniões presenciais, a paciente falou assim, olha tudo que eu consigo fazer agora e cruzar a perna. E você vê assim que ela tinha uma satisfação tão grande de fazer aquilo. Ou ela chega no consultório e fala assim, eu tô de salto alto. E feliz da vida com aquilo. Pô, são conquistas que são bacanas pra caramba. E a gente viver junto, isso é muito legal, né, cara? Ver o processo, né? Porque o pessoal de fora olha o resultado, mas nós, profissionais, nós vemos o processo. A gente vivencia o processo. Pra gente é muito gratificante. Um dos pontos de eu entrar nessa área de preparo físico, de entrar no mundo bariátrico, é conseguir vivenciar isso. Porque o mundo de academia, o mundo fitness, é mundo de resultado. É o bumbumzinho duro, é a barriga trincada, é o corredor que corre num pace, não sei o quê. Isso daí é uma coisa que, para mim, nunca fez muito sentido. Tenho certeza que é por isso que os pacientes e pessoas que tinham um propósito mais profundo, que é emagrecimento, que é qualidade de vida, que é ver o filho crescer, que é a coisa mais importante do que isso. Por isso que eles caíam comigo. Então eu falei, esse entendimento aí parece que é simples, mas o cruzar o pé, a perna, amarrar um sapato para um paciente bariátrico é o pódio do atleta olímpico. Sim, sim. Tão gratificante quanto. Cara, e qual que é a importância? Por que o paciente tem que fazer atividade física antes da cirurgia? Conta um pouquinho pra gente. A gente sabe que é importantíssimo iniciar prévio, mas conta pra gente aí. Vou nem entrar em dados agora, eu quero falar só sobre o ideal, né? A gente está falando de prevenção. Então, a cirurgia, ela é um procedimento que vai ter, como eu posso dizer, é uma cirurgia. Vamos limitar a falar que é uma cirurgia. Então, a gente precisa das prevenções. Não é à toa que o paciente faz dezenas de exames, vão em dezenas, uma equipe muito grande de profissionais, de especialidades diferentes, que é para ele estar apto à cirurgia. E o exercício físico, ele trabalha na parte cardiorrespiratória, na parte muscular, prevenindo as hérnias, na parte circulatória, na parte mental, que muitos pacientes vêm com essa questão mental de depressão, de autoestima. Então, o exercício físico, ele engloba todas essas áreas. Ele cobre todas essas áreas. Então, o paciente ter um pré-operatório no âmbito de exercício físico ideal, a gente está falando de 8 a 12 semanas. Então não é assim, preciso fazer a cirurgia,
3 semaninhas começa a treinar. A gente acabou de ver que o resultado, né, os benefícios, eles são ao longo do tempo. Então, um pré-operatório, aquele nota 10, o carimbinho do professor, de 8 a 12 semanas. De 8 a 12 semanas é o ideal para que ele chegue com essa prevenção, que ele já chegue também com esse hábito do exercício físico, que lá mais para frente vai trazer vai dar toda a diferença. E é interessante isso. Os pacientes que fazem exercício no pré-operatório têm a chance lá na frente de reganho de peso. Reganho de peso é aquilo lá. Mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos que ele emagrece pós-cirurgia. Perfeito. Depois disso, o que ele vem a ganhar de peso a partir de 10% do peso dele. Então, vamos lá. O paciente perdeu 40 quilos até 2 anos. 10 a 15% que ele ganhe de peso desses 40 quilos que ele perdeu, já inicia o nosso reganho de peso. Então, é uma conta. Os pacientes que fazem exercício no pré-operatório têm a chance de reganho de peso de menos de 4%. Comparado com os pacientes. E aí já envolve alimentação, porque sempre é linkado uma coisa com a outra. Os pacientes que não fazem exercício físico e não têm alimentação adequada, chega a até 80%. Então a gente está falando de 4% a 80%, sendo que o exercício físico, olha a variação. Então falar que o exercício físico é só no pós-operatório não é verdade. E que ele vai ter só o resultado mais para frente também não é verdade. Começa no pré-operatório. Perfeito. Vou trazer um dado legal que para a gente da questão cirúrgica, complementando o que você falou. A cirurgia ela é um evento que causa uma agressão ao organismo, né? E o grande problema do paciente obeso é que ele é um paciente inflamado. Muito do desencadear da inflamação são das citoquinas, são substâncias que a gente tem dentro das células, principalmente das células de gordura. E a gente tem muita citoquina estocada no fígado, né? Quando a gente tem esteatose, eu tenho mais citoquina ali. E olha que dado interessante, quando eu estou falando de acúmulo de gordura no fígado, que a inflamação do fígado associada com isso, a ação isolada mais importante para o controle de inflamação no fígado, a ação isolada mais importante é a atividade física. Eu controlo muito mais a inflamação hepática associada com a gordura com a atividade física do que com medicação ou com o emagrecimento. O estar realizando a atividade física é comprovado, tá? Isso é trabalho científico grande, amplo, bem sedimentado já com esse conhecimento. A atividade física isoladamente é muito mais importante do que o emagrecer, pensando em processo inflamatório hepático. Quando eu transfiro essa informação aqui para a gente que vai fazer um trauma cirúrgico com o intuito do emagrecimento, eu diminuo muito o índice de complicação do pós-operatório, que hoje, graças a Deus, é muito pequeno. Sim. Mas, gente, quando a gente está falando de diminuir 0,5%, a gente está falando de vida, de qualidade de vida e de ter um processo mais tranquilo, é muito vantajoso. Então, a atividade física eu vou trabalhar na diminuição de processos inflamatórios hepáticos, consequentemente, menor inflamação no perioperatório, menor índice de complicação. Essa relação é direta para a gente, é bem sabida e a gente faz muito grato, total diferente, toda a diferença. E é isso, né? O paciente, quando ele define pela cirurgia bariátrica junto com a equipe, ele quer ter o melhor resultado possível, né? Ainda que não sabendo como ele vai fazer isso, quais as ferramentas ele vai ter, muitos pacientes nem sabem que vão passar por dezenas de especialistas e profissionais da saúde, mas é entender que a prevenção é o primeiro, né? Ninguém quer sair da sala de cirurgia com complicação, com uma recuperação mais lenta, com dores. Então, todos esses exames, toda essa parte pré-operatória, ela é importante. Ela não é só é o laudo. Ah, dá o meu laudo aí. Não, a gente precisa estar apto para a cirurgia, para entrar na mesa cirúrgica com um risco quase zero. Esse é o maior objetivo, tanto nosso quanto deles. Juan, e vou fazer aqui uma introdução. No geral, hoje, cirurgia por laparoscopia convencional ou cirurgia robótica é o que a gente tem praticado hoje, tá? Tanto para gastrectomia vertical, o famoso sleeve, ou para o bypass, técnica mais realizada. A gente tem vídeos falando sobre essas técnicas, temos podcast falando sobre isso, depois pesquisem aí. Interessante para você que está pensando na cirurgia bariátrica. Mas vou dar um geral aqui sobre recuperação, que aí eu quero a tua indicação sobre quando começar. Então, no geral, a nossa orientação é assim, ó, fez a cirurgia, período de internação ali em torno de 24 horas, tá? Média de 24 horas, internou, fez cirurgia, dia seguinte está indo embora para casa. Com 7 dias eu libero para dirigir, com 7 dias volta com a gente em consultório para a gente dar uma olhadinha se está tudo bem e já libero para dirigir. Com 15 dias eu libero para voltar
ao trabalho desde que não pegue peso no trabalho, tá? Para vocês terem uma ideia geral. Com 30 dias eu libero para a atividade física como um todo. Quero lutar, quero pular de paraquedas, quero fazer qualquer jiu-jitsu, quero fazer muay thai, quero ir para musculação. Está liberado com 30 dias para fazer todo tipo de atividade física. Caminhada vai fazer desde o primeiro dia, mas não muito com o intuito, mas com o intuito de movimentação. Então, essa é a base que a gente tem como cirurgião. Mas eu quero fazer, quando é que a pessoa pode voltar a fazer atividade física? Qual que é a sua indicação? E aí tem outros trabalhos que a gente pode fazer. Quando eu falo atividade física, eu falo assim, eu te libero para fazer, vai lá na academia, pode fazer abdominal, para fazer tudo. Mas a gente pode começar outros trabalhos. Quando que a pessoa pode começar e quando que você começa a introduzir atividade física nos pacientes pós-operados? Exatamente. É o que você falou no começo, né, nos primeiros dias, que já tem a caminhada desde o momento do hospital, é uma fase recuperativa. Então a gente não está pensando em ganho de massa muscular, não está pensando em emagrecimento, a gente está pensando em recuperar, otimizar para melhora de dor, para melhora da função, esse paciente voltar logo às atividades do dia a dia. Com 7 dias, já inicia os primeiros exercícios, ainda nesse âmbito de prevenção, de recuperação. Com 30 dias, que está liberado, sempre passa, é importante saber que sempre essa liberação tem que vir do cirurgião, né, do médico. Não é assim, estou liberado porque me falaram que eu estou. Tem que ter uma avaliação porque é passível de avaliação. Está liberado para exercício físico, a partir desse dia até sempre exercício físico regular. Quando a gente fala de exercício físico no pós-operatório, a gente está pensando em manutenção de massa muscular. Se eu puder falar 20 vezes, repetir 20 vezes, manutenção de massa muscular, se o nosso você que está assistindo entender que pós-operatório é manutenção de massa muscular, esse podcast já serviu para alguma coisa no sentido de conscientização, de orientação. Então, o paciente ele precisa pensar em ganhar massa muscular, em trazer qualidade para o emagrecimento dele, perdendo gordura e mantendo massa muscular. Então, esse é o objetivo, é o foco central. Tudo que foi feito no pré-operatório, beleza, vira a página, estamos agora apto e pronto para fazer exercício físico. A partir daí que começa, de fato. Deixa eu dar outro dado para vocês entenderem. Por que a gente fala tanto de massa muscular e a gente já falou em outros podcasts disso? Quanto mais musculatura eu tenho, mais eu queimo calorias ao repouso. O músculo consome muita caloria ao repouso. A partir dos 30 anos, a cada 5 anos, eu perco em torno de 10% da minha massa muscular. Então a tendência é que eu necessite comer menos ao longo da vida. Eu tenho menos necessidade. Aí junto a todas as questões comportamentais, mundo, tecnologias que a gente tem hoje, disponibilidade de alimento, rotinas de vida, alterações hormonais, a gente tem uma tendência ao ganho de peso. Eu só vou bloquear esse processo, não falando só do paciente obeso, mas eu só vou mitigar esse processo de perda de massa muscular, facilidade, dar liberdade alimentar, ou trabalhando, sofrendo menos com a questão alimentar, trabalhando uma musculatura, tendo mais massa muscular. Se eu tenho mais massa muscular, eu posso comer mais, eu tenho mais necessidade calórica. No paciente obeso, ele normalmente tem uma massa muscular reduzida. No processo de emagrecimento, se eu não cuido disso, eu vou perder mais. E aí eu vou continuar com dificuldade no processo de manutenção e eu estou muito refém, eventualmente, se não trabalhar massa muscular, do reganho de peso. E aí, quando eu trabalho a massa muscular, eu tenho mais necessidade calórica, eu tenho mais liberdade alimentar e eu trabalho muito a prevenção do processo de envelhecimento. Né? O que é o processo de envelhecimento? A gente vai perdendo massa muscular, a gente vai diminuindo o metabolismo, ensinando menos comida, tendo uma tendência de ganho de peso, diminuindo nossa autonomia. E aí a gente consegue mitigar ou reverter muito esse processo. Envelhecer com mais qualidade, viver mais com qualidade, ter autonomia no futuro. Né? Quando a gente está falando de tratamento para a obesidade, principalmente o foco da cirurgia bariátrica, o cerne do problema é que a obesidade diminui a expectativa de vida. Está intimamente relacionado com doença cardiovascular, que é o que mais mata no mundo. Então eu quero que você viva mais e com qualidade. Então a atividade física tem tudo a ver com isso aqui para eu continuar esse processo de perpetuar mais sua vida com qualidade. E essa taxa metabólica basal, que é o repouso, é influenciado com o exercício físico, que tem uma diferença, na verdade, entre exercício físico e atividade física. Os dois são importantes e complementares. A atividade física é qualquer movimento que você faça. Por exemplo, varrer o chão, mexer nas roupas, subir e descer a escada. Isso é uma atividade funcional, é uma atividade. O exercício, ele já tem ele é uma sessão. Ele tem um começo, meio e fim.
uma musculação, uma corrida, uma caminhada. Então, que é aí onde trabalha as intensidades. Pergunta fundamental e muito legal para um corte isso aí, né? Atividade física e exercício físico, né? As perguntas, você faz atividade física? Todo mundo faz, né? Exatamente, Mas não faz quem é acamado, né? Exatamente. Agora, o exercício que é a questão. Tem muita gente que é fisicamente ativo. Isso é muito importante, porque isso influencia na taxa metabólica basal, no funcionamento do corpo, do metabolismo do organismo. O exercício físico, ele vem para incrementar esses hormônios que são excretados durante o exercício, o ganho de massa muscular. São processos paralelos que se complementam. Até para manter a longo prazo que esse paciente continue sendo fisicamente ativo a longo prazo. E você vê, não é para deixar ninguém desanimado, mas tem uns estudos recentes mostrando que a pessoa que faz, o praticante que faz de segunda a sexta exercício, 1 hora por dia, é ótimo, né? A gente está falando de 300 minutos por semana. Se ele ainda fica sentado no computador, deitado no sofá, o resto do dia, a Organização Mundial de Saúde já vê isso como sedentarismo. Olha que interessante. Então, não se trata só de fazer exercício físico, por isso a importância da atividade física também. Tanto que no pós-operatório, esses primeiros dias, o objetivo não é sair para caminhar 1 hora, a gente não prescreve isso, correto? É a cada 1 hora, caminhar 2, 3 minutinhos, que é para manter o metabolismo mais ativo. Aí entra as questões comportamentais. Eu vou te contar uma coisa. Me irrita profundamente eu entrar num elevador, no hospital, em qualquer outro lugar, e a pessoa apertar o primeiro andar. Ou, ao contrário, para descer, chama o elevador no primeiro andar para descer. É questão comportamental. Cara, se mostre ativamente, descer um lance de escada. Lógico que a gente entende aí as questões das pessoas que têm alguma limitação, né? Tá com um problema do joelho, tudo bem. Mas eu vejo pessoas, às vezes, que estão na nossa faixa etária, fisicamente super bem, e aí o cara me aperta o botão do primeiro andar para subir ou para descer a escada. Vai na padaria de esquina de carro, né? Mas imagina só, uma pessoa que não faz exercício físico, ele não vai ter nem a motivação e o entendimento de que se exercitar, que estar fisicamente ativo vai ser importante. Outro comportamento, ir no shopping e ficar às vezes meia hora procurando vaga porque ela é mais perto, mais próxima da entrada do shopping. Quantas pessoas não fazem isso? E fica rodando. E tem uma vaguinha mais longe, você vai andar só um pouquinho. Mas são pequenos comportamentos de se colocar em atividades rotineiras. Nada mais é do que uma sabotagem ao próprio corpo. Né? Porque quando a gente está falando de um paciente que vai fazer a cirurgia ou fez a cirurgia, ele quer qualidade de vida. Mas o que adianta ele fazer a cirurgia, que ele quer a qualidade de vida, se ele não vai se exercitar, se ele não vai ter uma melhora do sono, se ele não vai ter uma melhora na qualidade da alimentação, se ele não vai ter essa disposição para desde brincar com os filhos, que a gente conversou aqui, que é o sonho de muitas pessoas, quanto de ter essa condição de fazer uma caminhada, de subir uma escada, de não ir na escada rolante, de não pegar o elevador. Parece muito clichê falar assim, não, mas é importante que você se mantenha ativo fisicamente durante o dia. Não é importante, é fundamental. Ele faz parte da cirurgia. Porque eu gosto de falar isso para os pacientes. O único momento que você não tem que fazer nada é na hora da cirurgia, que você toma anestesia e deixa a gente trabalhar um pouquinho. O resto é você. É o hábito, é a organização. Não é à toa que a gente está falando e repete. São dezenas de profissionais da área da saúde em volta do paciente. E muitas vezes o paciente, por estar naquela lua de mel da bariátrica, aqueles 4 primeiros meses que perde muito peso, que está se adaptando bem à alimentação, que a autoestima está lá no céu e acha que não precisa mais da equipe. Que acha que agora eu consigo treinar a parte. Que agora minha nutricionista, eu volto lá daqui 6 meses. Que minha psicóloga, agora eu não preciso mais dela porque eu estou feliz. Então vai abrindo mão da equipe. E aí quando volta, depois de 1 ano, viu que já perdeu massa muscular. Já viu que a vida voltou ao normal e nem tudo são flores, porque é o dia a dia, né? Isso eu acredito que influencia muito mais nessa qualidade que todo mundo chega, não, quero qualidade de vida. Mas daí quando você, depois de 1 ano, escreve numa folha, você que fez a cirurgia, escreve numa folha de um papel, seu primeiro mês de cirurgia, 6 meses de operado e 1 ano. Se você teve essa qualidade de vida que você tanto desejou.
E o exercício físico, a atividade física, a alimentação estão todos ligados, né? Não tem como ser diferente. Vou falar mais uma vez. Reganho de peso está intimamente relacionado ao abandono de acompanhamento. A doença é multifatorial. Se eu não cuidar dos vários fatores envolvidos com a doença, eu estou fadado a fracasso no tratamento e voltar a brigar com o peso. Então, o que o Juan acabou de falar é fundamental. Manter a atividade física, acompanhamento nutricional, acompanhamento endocrinológico, cuidar da saúde mental, fundamental. A doença tem todos esses escopos. Eu não continuo o acompanhamento pós a cirurgia porque eu fui operado. Eu continuo o acompanhamento porque eu estou acompanhando a doença obesidade. Como se fosse uma cura, né? Operei e estou curado. Não é assim. Não existe a bala de prata. A doença é crônica e eu estou acompanhando a doença obesidade, não porque eu fui operado. Já dei uma chance para vocês, mas aqui está outra chance. Não se esqueça de se inscrever no canal. Aperta o botãozinho de curtir aí, dá uma moral para a gente, ajuda a gente a continuar esse trabalho aqui. Juan, e aproveitando que a gente pegou e falou da questão comportamental, e o paciente que vem com aquele discurso, eu odeio academia, eu não gosto de academia, o que eu faço? Eu sei que eu preciso fazer atividade física, mas eu não gosto. Como é que a gente trabalha com esse paciente, Juan? Primeira coisa, vamos validar ele, né? De saber que ele não está sozinho no barco. Como eu disse anteriormente, a grandíssima maioria não gosta de praticar exercício Vou físico. defender ele. Eu faço musculação. Não gosto de ir na academia. Não gosto. Eu falo assim, sou adulto, faço o que precisa ser feito. Minha saúde mudou muito. Estou agora batendo meus 42 anos. E se eu não trabalhar minha massa muscular, eu estava pagando o preço de ficar pré-diabético, estava ficando com colesterol alterado. Eu mudei essa chavinha e eu sempre pratiquei atividade física. Eu vim do mundo da luta, sempre, a gente conversou bastante sobre isso. Treinava todo dia e estava pagando preço por isso. Mas o que estava acontecendo? A luta não me fornecia o ganho de massa muscular que eu precisava com a minha idade. E aí quando eu apliquei o que eu falo, que a gente passa de conhecimento, que a gente aprendeu comigo, minha saúde mudou, minha saúde melhorou. E aí eu reforço isso muito para os pacientes hoje. E a logística para mim é muito boa com a musculação, me encaixa na minha rotina. E de vez em quando eu mato minha saudade de ir lá fazer meus treinos de luta com o meu professor, importante. que eu gosto, que faz bem para minha cabeça, mas a minha manutenção de saúde feita com atividade direcionada, no meu caso, a musculação. Né? Mas fala assim, Michel, você ama o ambiente? Não, eu gostava de lutar. Esse é o meu hobby, eu gostava de lutar. Mas eu preciso, tenho essa necessidade física para viver mais, para ter qualidade de vida, para ter bem-estar, para viver mais, para curtir meus filhos. Com certeza. Então, assim, mas eu gosto de dançar, eu gosto de fazer caminhada, eu gosto de fazer a outra atividade. Nunca vai ser proibido fazer. É sempre importante, porque tem essa questão social, tem a questão mental. Tudo isso envolve e é importante. Saúde não é só física, né? Ela é mental e espiritual também. A gente tem que trabalhar os outros escopos também. 100%. Mas é o que a gente está martelando aqui na cabeça do nosso ouvinte, que tem que ser feito, ser bem direcionado. Então a gente está falando de exercício muscular, exercício resistido. Só na musculação, então, Juan, que eu consigo fazer exercício físico resistido, muscular, para ganho de massa muscular? A resposta é não. Você pode fazer exercício físico na sua casa, online, ao vivo. Não precisa simplesmente pegar um treino no YouTube e sair fazendo, porque isso daí também vai te direcionar para treinos que não vão te trazer a eficácia, a eficiência para te trazer o resultado. Mas é importante você ter sempre a orientação. Por quê? Porque a gente tem o plano A. Começou a fazer exercício em casa, não deu certo, não se sentiu motivado, não tem problema, vamos para o plano B. É muito importante ter plano B, plano C. Quem nunca, né? Traçou um planejamento, uma estratégia e teve que mudar. Isso daí faz parte e acontece. E não acontece só com você que tem dificuldade, que não gosta de academia, que é sedentário. Não, acontece com atleta, acontece com todo mundo. A gente está falando aqui de dificuldades. Eu também não gosto de fazer musculação, mas hoje ela é importante. Mas quando eu vou, mesmo que na força do ódio, e vejo que isso vai te trazer um resultado, que isso vai trazer um benefício, começa a motivar. Então a gente falou das avaliações periódicas, de ter os planos A, B, C até Z. Dica de vida, vou aproveitar o gancho do Juan. Isso não serve só para atividade física. Há muitos anos eu aplico isso. Eu falei, você tocar nesse assunto. Isso eu uso na minha vida há muito tempo, cara. Aprendi com meu pai isso aí. Ter o plano A, B e C. Falhou o plano A, você não está perdido. Se você tem só um direcionamento, não deu certo, até você se reorganizar demora muito tempo. Então ter a saída A, B e C para tudo na vida, antever as coisas, ajuda muito a você não se desencontrar, né? Manter um norte.
Às vezes não dá certo o A, mas às vezes o B vai ser melhor. Isso é para tudo na vida, cara. Planeja as coisas, não fica só com um planinho, não. Né? Pé numa canoa só, tem a segunda canoa ali de alternativa. Importantíssimo. Então a solução, não gosta de academia, não precisa ir na academia. Começa um treino ao vivo, faz um treino online, procura um personal, um professor. A própria Body Trainers, eu tenho certeza que a gente vai falar disso, tem esse serviço que você pode fazer os treinos ao vivo personalizado. Vai achando formas. Começa pelo que você vai conseguir dar conta. E ao longo do caminho, a gente vai orientando, a gente vai ajustando, vai remodelando, porque isso sempre vai acontecer, é como a gente está falando anteriormente. Paciente que acha que está tudo bem a vida inteira, nem tudo são flores, não é todo dia que a gente está motivado, não é todo dia que a gente vai conseguir seguir o plano alimentar, não é todo dia, isso é uma realidade. Mas se descamba, se vira Deus dará, é que a gente nunca colhe nada mesmo. Nunca vai colher nada. Então, começa o exercício físico de uma forma que vai ser prazerosa, que você vai pelo menos falar assim, tá bom, eu vou. Sabe aquele dia chuvoso de sexta-feira à noite, que você fala, não, preciso fazer exercício? Vai e faz. Começa no plano A, não gosta de academia, não gosta de musculação, vamos num funcionalzinho, vamos tentar um funcional, se permita também, né? A gente precisa começar a abrir a cabeça para você conseguir se encaixar numa atividade física, né? Porque fala, não gosta de bike, não gosta de lutas, não gosta de dança, não gosta de nada, então você vai ter que escolher alguma coisa que você não gosta. Se você não escolher, você vai ser escolhido. Fica a dica. Exatamente. Juan, e qual a maior cilada? O que desmotiva às vezes o pessoal nessa caminhada? Sem dúvida nenhuma, é o paciente achar que agora ele não precisa mais daquilo. Agora eu não preciso mais treinar. Porque aí, ó, em 3 meses eu perdi 10, 12, 15 quilos. E ó, sem exercício físico, olha só que beleza. Então ele cai nessa cilada de não fazer exercício, de se alimentar do jeito que dá. Porque o propósito dele, um dos propósitos, é emagrecer. E quando ele começa a emagrecer, ele acha que tá tudo certo. A gente chama de lua de mel da bariátrica, né? Juan, e então agora vamos falar, cara, me explica aí como é que é o teu processo, teu programa aí, que é o Body Trainer. Exatamente. Conta aí pra mim como é que é a plataforma que você usa, conta tudo pra gente disso, como é que é a programação, que o paciente chega em você, conta tudo aí pra gente. Maravilha. A gente veicula pelas redes sociais, o Instagram, que é o nosso forte, e também indicações dos médicos e parceiros. Então o paciente ele chega, ó, eu gostaria de saber mais. Como é que é teu arroba ali para chegar no Instagram? @bodytrainers. Bodytrainers. Lá o paciente vai tem inclusive um link que ele cai direto no meu WhatsApp pessoal, que dá Bodytrainers, para ter as mais informações e saber como funciona. Porque lá a gente tem alguns tipos de treino. A gente tem o treino ao vivo, que é comigo, que são aulas diárias, de segunda a sexta. Às 8h15 da noite temos aula de manhã, temos aulas no final da tarde, todas ao vivo. Então o paciente vai abrir a câmera, a gente faz pelo aplicativo Zoom, que é um aplicativo parecido com o Google Meet. E lá ele tem acesso à aula. Clicou no link, então deu o horário, ele vai clicar no link e vai abrir a câmera. Estarei eu lá ou algum outro professor da nossa equipe. O treino tem 40 minutos de duração. É para fazer na casa mesmo, não é para ir para uma academia. Muitos pacientes e alunos não têm equipamento, então é legal porque a gente consegue trabalhar com o peso do próprio corpo, usando cadeira, banco, o próprio sofá, cama. Tem paciente, por exemplo, que tem dificuldade de deitar, faz abdominal na cama. Então é um local para você aproveitar o seu treino. E aí o legal da metodologia do treino ao vivo, porque aí você pensa assim, é em grupo. Eu tenho pacientes que vão operar, possam estar pesando 150 quilos, por exemplo, e pacientes que já operaram possam estar pesando 60 quilos. Como que faz para todo mundo treinar junto? A gente faz metodologia de tempo do treino. Então, por exemplo, vai numa academia convencional, você vai fazer um exercício lá, 3 séries de 12, 3 séries de 15 com intervalo X. É assim o tradicional. Na Body Trainers não, eu passo o exercício, então eu mostro a execução do exercício. Vai fazer um abdominal, eu mostro, faço o abdominal. 30 segundos. Nesses 30 segundos, vai ter aluno fazendo 20 repetições, 15, 30, ele vai fazendo o ritmo dele, e o aluno com mais dificuldade, que iniciou naquele momento, que está com algum tipo de dor, ele faz menos repetições. E eu sempre passo um exercício adaptado. Vou dar um agachamento. Mas o agachamento eu não posso fazer porque eu tenho um problema no joelho. Ótimo, então você vai deitar, fazer esse movimento, tal. Então o aluno ele fica bem guiado, por mais que seja em grupo. É um personal porque eu tô lá, eu sei o histórico de cada um e é interativo.
Então, o aluno ele está me vendo e eu estou vendo no mosaico todos os alunos. Então, eu consigo corrigir postura, eu consigo interagir, fazer a parte motivacional. É um momento que, para eles, tem que ser um momento mais leve de lazer possível, por mais que seja o meu trabalho. Então, estou lá para aplicar o treino, para conduzir eles, para que tenha, né, como a gente faz de segunda a sexta, cada dia um treino diferente. Um dia mais abdômen, outro dia mais aeróbico, outro dia mais muscular, outro dia mais a mobilidade e alongamento, que também é muito importante. Então, no treino ao vivo funciona dessa forma, sempre com horário marcado. Clicou no é um link. Clicou no link, tá na aula, não tem erro. Tenho os treinos gravados, nós temos uma plataforma de 30 treinos gravados que estou eu fazendo lá. Então é só acompanhar, se liga na sua televisão da sua casa. A qualquer hora do dia você tem acesso aos 30 treinos sequenciais e você pode ir refazendo. De repente, tô na praia e não dá para fazer ao vivo. Você faz o gravadinho bonitinho na sua casa. E a terceira forma é a assessoria. Juan, eu tenho uma academia aqui do meu condomínio, ou eu não quero fazer ao vivo por causa de horário, de repente, eu prescrevo o treino para esse aluno. Então, eu monto a programação de acordo com o que ele precisa, o tempo que ele tem disponível, material que ele tem, equipamento. Mando ele por escrito. Sempre faço uma explicação por áudio para entender qual exercício tudo certinho, com bastante detalhe. E embaixo eu coloco os vídeos das execuções. Professor, o que é pullover? O que é rosca direta? O que é agachamento? Todos os palavrões, né? Todos os palavrões poloneses. Eu ponho os videozinhos abaixo, então a pessoa sempre está guiada. E periodicamente a gente faz as trocas. Então, de treino, a Body Trainers funciona dessa forma, essas 3 possibilidades. As avaliações, elas são individuais, não é em grupo. Horário agendado comigo e com outro profissional da Body Trainers, periódico, onde a gente vai discutir o treino, se está tendo resultado, por que está tendo a fraqueza, por que está tendo a dor. Vamos fazendo as variações, alinhando, ajustando até que funcione. E agora, recentemente, a gente entrou com a equipe multi, que era um sonho meu desde o começo. A Body Trainers está chegando a 3 anos desde que a gente abriu. Sempre foi no formato ao vivo, né, que foi onde começou tudo. E agora também tem a possibilidade de, no pacote, no plano, ele ter acesso a nutricionista e psicólogo. Tem as sessões lá de entrada, como funciona, tudo individual, personalizado, bonitinho. Além de suporte, grupo no WhatsApp, desafio, é uma interação sem fim. Então, se você que tem interesse em fazer exercício, tem dificuldade para academia, ou não quer fazer o exercício, né, de qualquer forma, porque de repente o professor não dá atenção, ou porque, né, quer fazer na academia do seu condomínio, então você consegue fazer com a Body Trainers esses exercícios de uma forma segura, de uma forma personalizada e que vai te acolher para que você tenha seu resultado. Fantástico, cara. O Juan já tinha contado para mim o processo quando a gente se conheceu. E aí foi a ideia da gente gravar esse podcast aqui para mostrar o trabalho dele. E aí a gente está fazendo o processo de inclusão dele na nossa equipe, no Instituto Campineiro de Tratamento da Obesidade, na Clínica Vitale, para a gente começar um trabalho junto aí. Porque a ideia nossa é isso, é fomentar a saúde, é trazer facilidade, mostrar o caminho. Assim como você fala da atividade física, né? Eu vou englobar um pouquinho mais, né? O tratamento da obesidade, a questão de tratar o sobrepeso. É mostrar o caminho, como fazer, tentar ser um facilitador desse processo, né? Trazer informação para isso. E o trabalho cai muito e fiquei encantado com o teu trabalho, aí, por ser um trabalho direcionado para esse público que é tão carente disso, né? A gente falou muito da questão de preconceito que esse pessoal passa. A gente, como profissional que lida com a obesidade, tem o preconceito com a gente também, né? Às vezes de não acreditar no processo, mas a gente tem resultados aí de história de pacientes nossos aí que é gratificante acompanhar esse processo, né? A gente sabe que está fazendo diferença na vida das pessoas, né? Sem dúvida. É gratificante a palavra que você usou, é isso. A gente sente que está fazendo parte do processo, né? Que a gente está com um propósito, é um propósito maravilhoso, né? Os profissionais que lidam com esse público, com os nossos queridos pacientes, é uma gratidão imensa, porque a gente sabe que a gente faz a diferença na vida deles. Claro que tudo parte deles, eles têm que tomar responsabilidade de tudo, a gente sabe como isso é importante, mas fazer parte, né, desse mundo bariátrico, vivenciar isso é fantástico. A gente está aí para ajudar no norte, né? As pessoas estão sem referência de como começar, para onde partir, né? A gente falou ali das dores, dos medos que vinham antes.
a gente está aí para ajudar nesse processo e para sanar essas coisas. Sem dúvida. Juan, brigadão por ter vindo, pela sua disponibilidade, cara. Espero que a gente comemore muito com vários pacientes ao longo da nossa vida, da nossa jornada aí. Eu sei que a gente está trazendo muita coisa boa, vai trazer muita coisa boa para muita gente aí, cara. Brigadão por ter aceito o convite aqui. Sempre bem-vindo, o espaço está sempre aberto para você. Espero que a gente continue trabalhando muito tempo junto. Com certeza, uma delícia, uma honra poder participar desse podcast. Passa rápido demais, demais, né? A gente... Falei? Dá para ficar mais 2 horas batendo papo aqui, mas muito gostoso. Espero que você aí em casa tenha conseguido entender um pouquinho do nosso trabalho, do nosso propósito, né? Diante desse mundo mágico bariátrico, né? Então, espero ver vocês todos. Na descrição do vídeo, depois do podcast, vai estar lá também o arroba do Juan para vocês terem acesso aí, começar a seguir ele, curtir ele também lá. E de novo, curta nosso vídeo aí, siga a gente aí que sempre vai ter conteúdo bacana aí para vocês. Gente, Juan, obrigado novamente. Até o próximo vídeo, gente. Um abração.